ProUni é um programa de isenção, é um programa de isenção fiscal. Só que qual é a grande novidade dele? Ele tem uma contrapartida. A contrapartida é o Estado, por meio do Enem, que é absolutamente transparente, democrático, todo mundo pode fazer, perto da sua cidade ou na sua cidade, não paga para fazer o exame. Por meio do Enem, eu preencho as vagas oferecidas em contrapartida das isenções. Então, você tem que ter uma justificativa para isentar. Você não pode chegar e escolher, vou isentar as igrejas, vou isentar... Qual é o fundamento do que você está fazendo? Como é que você explica isso? O que significa dizer o seguinte, o que a sociedade está ganhando? A isenção significa dizer o quê? Que um setor, ou uma pessoa, ou uma empresa vai pagar menos imposto do que a média. Ou seja, eu estou quebrando uma regra de igualdade. Por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de eu fazer isso? O ProUni está justificado. Ninguém, nem de direita, nem de esquerda. Você vê? Nem o Bolsonaro consegue destruir o ProUni. Não consegue. Por quê? Porque é uma amarração tão bem feita que a pessoa fala, por que eu vou ficar sem? Eu vou pôr o quê no lugar? Então, a gente tem que se perguntar, os países em desenvolvimento e que se desenvolveram tinham programas de crédito subsidiado, por exemplo. O Japão teve crédito subsidiado, a Coreia teve crédito subsidiado, a Alemanha teve o envolvimento de bancos, aliás, começou na França, o envolvimento dos bancos no desenvolvimento nacional. A Inglaterra, por exemplo, o desenvolvimento inglês, ele partiu muito pouco da atuação dos bancos. Na França, os bancos já tinham um germe do que veio a ser depois a experiência alemã, sobretudo alemã, e que depois migrou com enorme sucesso para a Ásia. Então você hoje, Japão, Coreia e China, para citar os 3 grandes casos de sucesso, contaram com bancos que muitas vezes subsidiaram projetos estratégicos do ponto de vista nacional. Então você tinha uma justificativa para oferecer. Agora, não pode ser a regra. E no Brasil nós tínhamos um problema adicional, que era o fato de não ter crédito barato para ninguém. Até hoje nós não temos crédito barato para ninguém. Por isso que eu defendi e defendo que seja feita uma reforma bancária no Brasil, para aumentar a concorrência entre os bancos e derrubar os spreads, né? Que é uma das alavancas do desenvolvimento nacional, é o crédito barato, é o pobre poder tomar crédito para construir sua vida, a partir de uma ideia, a partir de uma iniciativa qualquer. No século XIX, por exemplo, os bancos privados americanos eram muito pulverizados pelo território. Eram centenas e centenas de bancos no século XIX. Depois concentrou. Mas o século XIX, que fez com que a economia americana disparasse em relação às economias latino-americanas, os banquinhos de cidades, de counties, né, de condado, tinham uma inserção enorme na transferência de poder de compra de quem tinha uma pequena poupança para quem não tinha nada e fazer a economia rodar. Então, a resposta à sua pergunta é sim, é possível fazer isso. Tem que fazer com cuidado, tem que fazer com responsabilidade, tem que fazer explicando o porquê que você está fazendo. E aí você pode inserir isso dentro de um programa de desenvolvimento setorial, como é o caso do ProUni, ou de desenvolvimento nacional, como é o caso de alguns setores estratégicos que podem receber um olhar diferenciado do Estado.